Vamos lá? Então vamos começar lendo um texto aqui da palavra. Vou começar a ler o texto, nós vamos falar hoje com um tema sobre promessas de Deus. Hoje eu vou falar sobre as promessas de Deus, porque existem promessas de Deus que são bíblicas, existem promessas que são pessoais, e eu preciso entender se o texto, se essa promessa ela é bíblica ou se ela é promessa pessoal. Promessas bíblicas são textos que já estão escritos e foram falados, foram declarados por Deus e foram prometidos por Deus. Então essa é a característica da promessa bíblica, mas existe também a característica da promessa pessoal, que é aquela que teve um momento que você leu e você sentiu arder no seu coração que Deus estava falando com você, ou quando foi alguém que liberou essa palavra por intermédio do dom de profecia, olhou para você e declarou uma palavra na sua vida, e essa palavra de alguma forma ela vai acontecer, ela vai realizar. Eu vou começar lendo Josué capítulo 21, versículo 45, que diz assim: promessa alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Vou repetir. Promessa alguma falhou de todas as palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então esse texto está lá em Josué. Então fala-se que todas as promessas que Deus falou, Ele cumpriu sobre Israel. Ele cumpriu todas elas de maneira que nenhuma ficou em falta. Ele cumpriu todas. Então é importante eu e você sabermos que o Senhor ele é um Deus que cumpre a promessa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele realiza. Então o Senhor falou, se Ele falou, vai se cumprir. Também tem Josué 23, versículo de número 14. É Josué 23, 14? Deixa eu ver aqui. Diz assim: Eis que hoje eu... Não, corrigindo, estava lendo o texto errado. Josué 23, versículo 14. E eis aqui eu vou, e hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração, que com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor, vosso Deus, todas vos sobreveio, nenhuma delas caiu uma só palavra. Então Josué repete de novo, ele vai falando para o povo vai ali, está adentrando a terra prometida, está tomando posse da terra prometida, já está se estabelecido lá e fala: olha, todas as promessas ou todas as palavras que o Senhor falou, nenhuma caiu, todas elas se cumpriram. Então é importante eu e você entendermos essa característica das promessas. Deus ele falou e tudo que ele falou ele vai se cumprir. Tudo que está escrito vai se realizar. Então, para que isso aconteça, eu e você precisamos de algo que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vamos lá ver o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vamos ver onde está Hebreus, né? Hebreus está aqui, pensei que Hebreus tinha sumido da minha Bíblia. Ai, ai, ai. O menor virá a ser uma nação muito forte. Haverá o tempo que Deus vai cumprir a sua boa palavra e a sua boa promessa. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Diz o seguinte, versículo 23. Retenhamos firme, presta atenção, ouve só essa palavra. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Começamos com esse texto aqui. Então o Senhor, Ele nos diz que você devemos reter firme a nossa esperança. Nós devemos confiar. Júnior, por que confiar? Porque Deus ele prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas a gente precisa reter firme essa esperança. Porque muitas vezes a circunstância que nós nos encontramos ou nós vivemos, ela está adversa. E muitas vezes, pelo fato dela estar adversa, dentro dessa característica de estar adversa, as pessoas elas não conseguem enxergar ou compreender ou visualizar aquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque elas estão olhando o ambiente, estão olhando o momento. Elas não compreendem a palavra, a boa palavra que o Senhor falou, a boa promessa que o Senhor falou, aquilo que Ele outrora havia falado ou determinado, então o coração dela acaba esmurecendo. Eu me recordo agora, por exemplo, deixa eu me lembrar, quando Deus prometeu a Abraão, e aí, quando Ele promete algo a Abraão, Abraão precisava reter a promessa, a firmeza na promessa. Só que Abraão tinha 75 anos, já era uma pessoa de idade, e Deus falou: olha, eu vou te dar um filho. Imagina Abraão com 75 anos receber essa promessa, e a esposa dele, Sarai, que era Sarai e depois mudou para Sara, tinha 65 anos. Então, o contexto deles, ele olhando para o próprio corpo deles, ele não acreditava que aquilo era possível.
E teve um momento que Abraão creu contra a esperança. Deixa eu pegar um texto aqui, se não me falha a memória, Romanos capítulo 4, que fala a história de Abraão e essa questão da promessa, que ele creu contra a esperança. Está aqui. Aqui, ó. Olha só como é muito forte esse texto. Muito forte. Romanos capítulo 4. Deixa eu ver quantos versículos eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 21, porque está muito forte esse texto aqui. Então vamos ler? Então pegue sua Bíblia, você que está aí comigo, pegue sua Bíblia, se você puder. Se não puder, eu entendo por causa das crianças. Mas acompanhe comigo o texto. Romanos capítulo 4, versículo 1 diz assim: O que diremos? O que diremos, pois? O que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pelas obras. E tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe imputando galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que na prática, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe imputa como justiça. Assim também da vida é clara. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado é aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente eu também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada com justiça a Abraão. Primeiro, eu quero uma discussão sobre justificação de fé e obra. Eu não quero chegar nesse texto, eu só quero chegar na parte onde outrora Deus havia prometido a Abraão. Bem-vinda, Eliane. Continuando. Como lhe foi imputado, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, sendo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. É muito louco esse texto. Para que fosse para todos os que crê, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe fosse imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera a incircuncisão. Circuncisão e circuncisão. É muita palavra, né? Palavra repete. E agora chegou na parte da promessa. A circuncisão era uma promessa que o Senhor fez a Abraão e pediu para que toda criança, para o povo de Israel, para toda criança aos 8 anos se circuncidar. Então era uma promessa, era um sinal, era pegar a pele do prepúcio, do pênis, e tirar aquilo ali. Era o sinal de aliança que o homem tinha com Deus naquele período lá. Agora vamos entrar na parte da promessa. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro, o mundo não foi feita pela lei Abraão, ou a sua posteridade, mas foi justificado pela fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Agora que entra a parte da promessa, quando nós vamos falar sobre Abraão. Versículo 17, como está escrito: Por pai de nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse primeiro texto aqui fala que quando Deus falou para Abraão que Abraão seria pai de multidão. E o próprio Deus tem esse poder de exercer ou de fazer, de trazer à existência aquilo que não existe. Que aqui no final do texto fala que é chamar as coisas que não são como se já fosse. Então eu e você temos capacidade da parte de Deus e graça de trazer a existência, de trazer as coisas à existência. Então isso é muito importante. Aí você entendermos, aí você compreendermos. Deus tem poder para trazer a existência a partir do nada. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Olha aí, o qual em esperança creu contra a esperança.
que seria feito pai de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então Abraão creu, Abraão em esperança, creu contra a esperança. Por quê? Existe assim, ó, Abraão em esperança creu contra a esperança. A esperança que Abraão tinha, especificamente, era a esperança em Deus. Abraão em esperança, então ele esperava em Deus, ele confiava em Deus, que Deus ia dar promessa. Mas ele creu contra a esperança. Que esperança era essa que ele creu contra? Era a própria esperança dele. Seja bem-vindo, Glória da Silva. Então Abraão creu contra a esperança dele. Em esperança, Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque existia a esperança que ele tinha em Deus, a sua confiança na promessa, mas tinha a própria esperança de Abraão. Por quê? O corpo dele já estava com idade avançada, ele tinha 75 anos, Sarai tinha 65. Então ele olhava para a circunstância, foi passando um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, Sarai era estéril. Então ele olhava para a esposa dele era estéril, não podia ter filho. E ele olhava para ele, a idade dele avançada. Deus deu promessa para ele com 75 anos. Deu 80 anos e nada dele ter o filho. Deu 85 anos e nada de Isaac. Deu 90 anos e nada de Isaac. Deu 95 anos e nada de Isaac. Deu 100 anos. Aí sim a promessa se cumpriu. Então levou 25 anos para cumprir a promessa. Mas por isso que Abraão creu contra a esperança, porque ele tinha esperança em Deus e ele tinha também a esperança, a própria esperança dele, que era uma esperança que naquele momento ele estava desanimado, ele estava para baixo, ele não estava vendo que o corpo dele já estava com idade avançada, ele estava vendo que a família dele, especificamente, a esposa dele também estava daquele jeito, daquela forma. Então o que acontece? Então ele precisou da esperança para crer contra a esperança. Então isso é um fato importante. Então existem muitas promessas e nós devemos tomar posse dessas promessas. Sabe o que acontece, por exemplo, em Números 23:19 diz assim, ó: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, porventura não diria ele faria, não falaria ele não cumpriria? Então Deus, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então eu preciso entender. Então existem pessoas que não tomam posse. Presta atenção, vou repetir, existem pessoas que não tomam posse porque não conhecem as promessas. Existem promessas da parte de Deus que as pessoas não conhecem. Então como elas vão acessar? Como elas vão tomar posse? Como elas vão ter acesso a algo que elas desconhecem? Existem promessas de Deus para a sua vida, existem promessas de Deus para a sua família, existem promessas de Deus para o seu casamento, existem promessas de Deus para a sua vida espiritual, existem promessas de Deus para os teus filhos, existe promessa de Deus para todas as áreas da sua vida. Mas como é que eu e você que está assistindo aqui a live, você que vai assistir depois, como é que eu e você vamos, como eu posso falar? Eu e você vamos tomar posse ou nós vamos acessar algo que nós não sabemos? Então eu e você precisamos saber, precisamos entender, precisamos conhecer para que aí eu e você possamos tomar posse. Então existe, como eu falei, já vou falar sobre promessa bíblica e promessa pessoal, para que a gente possa entender. Então, quando eu entendo que existe promessa, eu tomo posse dela e as coisas acontecem se cumprir, porque eu sei. Agora eu entendo, eu compreendo que existe promessa. Eu vou usar o exemplo. Todas as suas necessidades são supridas em Jesus. Vamos ver Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Está lendo os textos todinhos aqui da palavra. Filipenses 4, e o versículo 19. É o 4:19. Mas antes eu quero ler, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos. No versículo de número 10, ele vai agradecer ali a igreja dos Filipenses, a igreja que está em Filipe, e vai agradecer a ajuda que o pessoal tem dado para ele, a ajuda que o pessoal tem, de alguma forma, compartilhado a ele. Ele começa o texto assim, ó. Filipenses 4, versículo 10. Ora, muito me regozijo no Senhor, finalmente, reviver a vossa lembrança, que de mim, pois, vós tinheis lembrados, mas não tinheis tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí diz assim: sei estar abatido, como sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui é uma promessa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu só posso todas as coisas em Jesus porque é Ele que me fortalece. E aí continua. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no primeiro dia do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi o Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como um cheiro suave de sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aí olha aqui o código agora. O meu Deus, presta atenção, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha a promessa de Deus aqui para a sua vida. O meu Deus, pega essa promessa aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, todas. Não é uma, não é duas, não é três, são todas as tuas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Então eu pego esse texto, quando eu compreendo esse texto, eu compreendo que tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que de alguma forma permeia minha vida e meu coração, é suprido no Senhor. O Senhor Jesus, Ele pode suprir todas as tuas necessidades. Todas, sabe o que é todas? Todas as tuas necessidades. E eu preciso entender isso, porque uma vez que eu aprendo, compreendo e entendo, eu tomo posse dessa palavra e eu aplico ela no meu coração, eu vou ter resultado de formas extraordinárias. Por quê? Porque eu compreendo agora o que está escrito. Então todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, elas serão supridas. Todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, elas serão preenchidas, então, de alguma forma. Aquilo que você está passando, mediante qualquer situação da sua vida, Deus pode suprir tudo, tudo, tudo. Na sua questão emocional, na sua questão física, na sua questão espiritual, Deus ele tem poder de suprir todas as nossas necessidades. Todas. Você tá me entendendo? Você está me entendendo que existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, você que está assistindo? Essa live agora, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. E tudo aquilo que você precisa, e tudo aquilo que eu preciso, Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai abrir as portas, Deus vai mandar o recurso, Deus vai mostrar o lugar, Deus vai mostrar o ambiente, Deus vai mostrar as pessoas que farão parte desse propósito, o que de alguma forma ajudarão ou agregarão. Deus vai nos proteger, Deus vai estar nos guardando, Deus vai, como eu posso falar para você, Deus vai suprir aquilo que nós necessitamos, aquilo que precisamos, aquilo que anseiamos. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Às vezes a gente não compreende como vai acontecer. Às vezes nós não entendemos. Por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus maravilhoso. E aí Ele vai suprir, diz assim a promessa de Deus. Porque Deus suprirá todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Quais são as tuas necessidades que você está passando? Eu vou, por exemplo, passar... Eu acabei de lembrar de uma promessa aqui que eu vou passar para vocês. E essa promessa ela é muito forte. Ela está em Isaías. Eu não tinha anotado ela aqui, mas eu falando aqui me veio na cabeça. Existem muitas promessas em Isaías. Agora olha só Isaías 53, olha essa promessa. Você que está passando luta, dificuldade, problema, angústia, aflição, qualquer outra coisa. Isaías 53 diz assim, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejasse. Ele era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado no trabalho, e como um deles, homens escondia o rosto, era desprezado e dele não fazia causa algum. Agora olha aqui o versículo 4, olha essa promessa para a tua vida. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e todas as nossas dores levou sobre si. Nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o código aqui, ó. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas as dores. Todas as dores que você passou. Enfermidade é ordem física. Dores são ordem emocionais. Todas as dores que você passou, que você enfrentou. Angústia, por exemplo, angústia, aflição, rejeição, abandono. Pessoas que te humilharam, pessoas que te rejeitaram, pessoas que te maltrataram. Deus levou sobre si todas essas dores. Você está entendendo? Todas as dores Ele levou sobre si. Ele levou essa dor para que eu e você pudéssemos ter paz. Para que eu e você pudéssemos um dia colocar a cabeça no travesseiro e descansar. O mundo pode estar destruindo, desmoronando, caindo, mas Ele cuida de você. Ele te guarda, Ele te protege e Ele supre todas as tuas necessidades. Mas, Júnior, se eu passar um momento de dificuldade, e se eu passar um momento de problema? Isaías 43 diz assim, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou Jacó, e que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo nome, e tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o Deus Santo de Israel, o teu Salvador. Dei Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei toda a semente desde o oriente e te ajudarei desde o ocidente. Direi ao norte, Dan, e ao sul, não retenhas, trarei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Esse versículo é forte. Versículo 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei pela minha glória, e eu os formei, sim, eu fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e o surdo, que não tem ouvido. Todas as nações congreguem-se, todos os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer ouvir as coisas antigas? Apresenta-se as suas testemunhas, para que se justifique, para que ouçam, e para que digam a verdade Vós sois as minhas testemunhas, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, porque vós sois minha testemunha, diz o Senhor, e eu sou o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu gosto muito desse texto. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há nada, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Deus está operando sobre o teu favor. Deus está operando a favor da sua vida. E agindo Ele, ninguém vai impedir. Deus agindo, ninguém vai impedir. Entenda, compreenda. Quando Deus age, ninguém pode parar o agir de Deus. Então, agora entrando aqui no texto, então, existem promessas de Deus, que são promessas bíblicas. E existem promessas de Deus relacionadas especificamente a gente. Existem várias promessas que, por exemplo, que eu li aqui, o próprio texto de Isaías, quando fala sobre a nação de Israel, que o Senhor havia cuidado, havia guardado, havia protegido e estava livrando eles de todo mal. E uma vez que eu conheço a promessa, eu tomo posse dela. Por exemplo, eu vou ler uma promessa agora, e essa promessa é para a sua vida, você que está assistindo aqui. Veio aqui na minha cabeça agora uma promessa, e eu vou ler essa promessa é para você. É aquilo que Deus já preparou para a sua vida agora no final do ano e para o ano de 2022, e para o resto da sua vida, até você chegar ali, até você partir para a eternidade. Eu vou ler essa promessa aqui. Travou aqui, grudou a folha. Diz assim: Júnior, qual é a promessa que Deus tem para a minha vida?
Aí onde você está, coloca uma mão assim que é para receber. Diz assim, ó, Isaías 29, versículo 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Olha aqui, ó, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E aí ele continua, para vos dar um futuro e uma esperança. O pensamento que Deus tem, o projeto que Deus tem, é o futuro de prosperidade para a sua vida, você que está me ouvindo. Esse pensamento que Ele tem de você, um pensamento de esperança, um pensamento extraordinário. 2022 será o ano que Deus vai cumprir muita promessa de Deus na sua vida. Você que está assistindo aqui agora, você que sonhou com coisas e no decorrer da vida elas não deram certo, 2022 é o ano que vai cumprir essas promessas de Deus sobre a sua vida. Deus vai te surpreender de uma forma extraordinária. E aí quando ele fala que ele tem um futuro extraordinário, que ele tem um plano para a sua vida, aí entra a segunda parte, que é o versículo de número 12, que diz assim: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então quando você buscar, quando eu busco, quando você busca o Senhor de todo o coração, nós o encontramos. Nós o encontramos, Senhor, porque nós estamos buscando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E aí Ele vem sobre a nossa vida, e aí Ele cumpre a sua promessa, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou. Na sua palavra, Ele vai se cumprir. Então vamos agora, especificamente eu vou pegar aqui com vocês, nós vamos fazer 1 hora de live hoje. Hoje eu vou fazer 1 hora literalmente de live, não vai passar, vai ser só uma. Então vamos pegar aqui uma promessa. Júnior, eu quero uma promessa para a família. Vamos ver o Salmo 128. O Salmo 128 traz muitas promessas para a família. Vamos lá, Salmo 128. Salmo 128, promessa para a família. Diz assim, Salmo 128, olha a promessa de Deus para a tua família. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é o homem ou a mulher que anda no caminho do Senhor e teme os seus caminhos. Então, primeira promessa aqui, que uma pessoa que anda na presença de Deus é uma pessoa feliz. Primeira promessa. Segunda, pois ele comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Então esse homem que teme o Senhor, ele vai comer do fruto do seu trabalho, ele vai ser feliz e ele vai bem. Vamos ver. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Então fala aqui que a mulher vai ser, faz uma analogia aqui, uma comparação a uma videira frutífera, uma videira ali que produz uva, mas diz assim que é uma videira frutífera. Então qual é a promessa do Senhor? A promessa do Senhor é que a mulher, ela vai ser frutífera, ela vai produzir muitos frutos através das atitudes dela, muitos frutos através das ações dela, e muitos frutos também de neném, de criança. Por quê? Porque ela é frutífera. E o filho também será plantado como uma oliveira ali. Versículo 4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ele diz, eu vou abençoar aquele que me teme. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás o filho de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, além de ter a promessa, fala que essa pessoa vai ser feliz, ela vai ser abençoada, a esposa dele vai ser uma bênção, e ainda fala que ele vai ver os filhos dos filhos dele, até a terceira e quarta geração. Isso aqui é o quê? O que é isso, Júnior? Isso aqui é uma promessa de Deus para a família. Por exemplo, você está passando luta e dificuldades, vamos pegar outra promessa aqui, por exemplo, para a família, Salmo 91. Salmo 91, versículo 10 diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal vai te suceder e praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Por quê? Porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos, e ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra. Então o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para guardar você. Sabe você que está me ouvindo aqui? Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Isso aqui, Júnior, o que é isso que tu está lendo? Promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus para a sua família. Então a gente tem que confiar em todas as promessas que Deus falou. E todas as promessas que Deus disse. Por exemplo, veio outro texto aqui, está vindo os textos aqui, conforme vai vindo eu vou lendo. Até nós batemos o nosso horário para falar de algumas promessas específicas. Então é Deuteronômio 28, diz o seguinte. Vamos pegar lá. Olha o que diz Deuteronômio 28. Vamos ver o que diz em Deuteronômio 28, outra promessa. Diz assim, ó. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tens cuidado de guardar tudo o mandamento que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Pega, isso aqui é para nós. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Eu acho que Deus preparou esse dia hoje, sabe para quê? Para a gente meditar nessa palavra. Nós estamos fazendo um processo de meditação aqui. Nós estamos refletindo, porque essa palavra ela vai recair, ela vai repousar sobre a nossa vida. Diz assim. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então assim, o Senhor vai nos exaltar sobre as nações. Eu e você, nós dois. O Senhor nos exaltará sobre todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e da tua criação, e das tuas vacas, e dos teus rebanhos, e das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão te abençoará o Senhor, que te der... olha aqui, o Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então tudo que tiver na sua mão, Deus vai abençoar. E a terra que Ele vai dar para você, também Ele vai abençoar. Então Ele vai preparar esse lugar, esse ambiente. O Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros, já li esse texto aí, versículo 9. O Senhor te confiará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. Depois continua. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva, a terra no seu tempo, para abençoar toda a obra de suas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Eu tomo posse dessa palavra aqui. Vamos tomar posse dessa palavra aqui, nós dois? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu. Então o Senhor vai abrir o bom tesouro do céu para nós. Para dar chuva na terra no seu tempo, e para abençoar as obras de nossas mãos. Tudo que nós fizermos, o Senhor vai abençoar. Nós emprestaremos a muitos. Muita gente, porém, nós não tomaremos emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. Continuar o texto aqui. E só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e fazeres. E não te desviará delas, e não te desviará de todas as palavras que hoje vos ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então essas promessas tudinho, o Senhor vai abrir um bom tesouro, o Senhor vai guardar a nossa entrada, a nossa saída, nossa saída, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai abençoar as obras de nossa mão, o Senhor vai de alguma forma
suprir as necessidades de todas as coisas. Deus vai fazer, Deus vai realizar e Deus vai operar. Quando eu e você continuarmos obedecendo a voz do Senhor, Ele vai abrir o bom tesouro do céu dele sobre a nossa vida. E esse bom tesouro sobre a nossa vida vai trazer um aspecto de retorno, vai trazer um aspecto de bênção, vai trazer um aspecto de multiplicação. Então essa promessa, ela é para a minha vida. Seja bem-vindo, Ivan. Essa promessa é para a sua vida. O Senhor vai abrir o bom tesouro. O Senhor vai abrir esse bom tesouro de uma forma extraordinária sobre a nossa vida. Vou repetir de novo. Acho que nós vamos ficar nesse texto aqui para nós concluirmos, porque existem muitas promessas de Deus para a nossa vida. E eu quero concluir com essa promessa aqui. Sim, essa promessa. Deuteronômio 28. Vamos ver quais as características dessa promessa para a nossa vida, se nós obedecemos a voz do Senhor e tudo aquilo que Ele falou. Vamos lá de novo. Receba cada palavra dessa que eu vou ler. E eu vou encerrar essa live lendo essa promessa sobre a sua vida. Diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Primeira promessa. O Senhor Deus nos fará conhecidos sobre todas as nações. Pega esse código. O Senhor vai nos fazer conhecidos sobre todas as nações. Primeiro código. Segundo. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos vão vir na sua direção. Preste bem atenção que essa promessa é sobre a minha vida e sobre a tua vida. E ela tem um condicionamento. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós obedecemos. E aí continua. O Senhor aqui fala, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer que a bênção vai vir atrás de você. Não é você que vai ficar correndo atrás da bênção. Depois olha aqui, bendito serás bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Então, duas características aqui. Você será bendito na cidade, você será bendito no campo. Duas características. Na cidade, no ambiente onde você está, onde você mora, é bendito no campo. Está falando do teu trabalho, da tua convivência onde você mora. E também está falando das obras, do teu trabalho, daquilo que você faz, daquilo que você executa. Isso aqui é muito forte. Guarde isso aqui, no seu coração. Tá, segundo. Aí continua. Versículo 4. Bendito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito é o fruto do teu ventre. Então aqui, você tem filho? Você que está assistindo essa live aqui comigo agora? Você que vai assistir também essa live depois? Você tem filho? Bendito será o fruto do teu ventre. O fruto do teu ventre, a tua semente, os teus filhos. Eles são benditos por parte do Senhor. Bendito serás. Aí continua. Bendito será o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto da criação da tua vaca. Bendito todas as tuas ovelhas. Aqui fala de uma expansão daquilo que você faz. Aqui fala de plantação de gado, de ovelha e tudo mais. Isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Você pode virar uma fazendeira também, um fazendeiro aí. 3 fazendeiras. Mas tudo aquilo que você fizer sobre a sua mão, o Senhor vai abençoar. E continua. Versículo 6. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Aonde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, você é bendito. Você é abençoado da parte de Deus. Na sua entrada e na sua saída. E aí continua. Agora é mais forte, né? Porque às vezes a gente passa por algumas perseguições bem de leve, mas diz assim, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. 7. Todo mundo que se planejou, todo mundo que planejar, ou todo mundo que arquitetar o mal contra a sua vida, ele vai vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7, porque o Senhor vai estar te guardando e protegendo. Versículo de número 8. O Senhor mandará a bênção. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão te abençoará na terra que o Senhor te der. Então presta atenção. Tudo que você colocar a sua mão, o texto diz, o Senhor vai abençoar. E a terra que Ele vai te dar, a localização que Ele vai te dar, o terreno que Ele vai te dar, o ambiente que Ele vai te dar, a casa que Ele vai abrir porta para você conseguir, o estado, a região onde você colocar, onde você estiver, o Senhor vai abençoar as obras das suas mãos. Júnior, a obra das minhas mãos é o quê? Está condicionada à minha responsabilidade. O Senhor ele já tem isso sobre a nossa vida, mas eu preciso fazer as obras das minhas mãos. O Senhor vai abençoar. O Senhor não diz assim, isso eu abençoo e aí tu vai lá e acessa. Não, Ele disse as obras das suas mãos. Então você faz e Ele abençoa sobre você. Aí continua.
O 9. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares no seu estatuto. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Então, todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor. E continua. O Senhor te dará abundância de bens no teu ventre. Ó, o Senhor dará abundância de bênçãos no teu ventre. Abundância, né? Agora ele abençoa o fruto do teu ventre, agora ele dá abundâncias. Abundância de bênçãos sobre o fruto do teu ventre. Primeiro ele abençoa o fruto do seu ventre. O que é abençoar o fruto do seu ventre? É abençoar o seu filho. O Senhor abençoa o fruto do seu ventre é o seu filho. Agora ele vai abençoar o seu filho naquilo que ele faz. Aí diz assim, ó, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Então ele já vai abençoar o fruto do teu ventre. A abundância de bens vem para o fruto do teu ventre, que já é a tua descendência. Aí continua. Para dar chuva na terra ao seu tempo e para abençoar a obra das tuas mãos. Para abençoar as obras das tuas mãos. Diz assim, emprestará a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. Você vai emprestar de muitos, mas você não vai tomar emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. E não te desviares nem para a esquerda e nem para a direita. Não esqueça. Então essas promessas são condicionadas a ouvir a voz de Deus, a confiar e a tomar posse. Eu gosto muito desse texto 2 que diz assim, o Senhor abrirá o seu bom tesouro. O Senhor abrirá o seu bom tesouro sobre a sua vida. Então ele vai abençoar. As bênçãos virão, correrão atrás de ti. De alguma forma elas vão vir. E quando elas virem, elas vão te alcançar. Então existe essa característica de promessas que são promessas bíblicas. São promessas que Deus deixou, que Deus falou. E em cima dessas promessas, elas de alguma forma elas vêm sobre a nossa vida. Então, quando eu tomo posse delas, a minha vida é de uma forma extraordinária. Porque às vezes as pessoas não sabem como é que as pessoas vão... posso dizer, como é que as pessoas vão ter resultado se elas não sabem das promessas que tem de Deus sobre a vida delas, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem. Por exemplo, eu não tinha preparado, será que eu leio? Deixa eu ver, que já vai dar uma hora aqui, falta um minuto. Existe promessa de Deus em todas as cartas lá em Apocalipse. As 7 cartas que o Senhor mandou às 7 igrejas, o Senhor deu promessa para as 7 cartas. Eu vou ler com vocês aqui, vamos lá. Eu já ia encerrar, mas eu tocar mais um hino aqui, eu já encerro. Mas eu vou ler rapidinho com vocês, pelo menos uma. Apocalipse, quando fala das 7 cartas às igrejas. No final de toda a carta, o Senhor deu uma promessa para quem vencer. Você quer vencer? A primeira carta é a igreja de Éfeso. Capítulo 2. É a igreja de Éfeso. Está no capítulo 2. No final da carta da igreja de Éfeso, ele fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela vem a promessa de Deus. Primeira promessa. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. A primeira promessa, eu vou ler, eu vou fazer um vídeo com essas 7 promessas, que as 7 cartas que o Senhor deu. As 7 cartas que João escreveu às 7 igrejas. Então a igreja de Éfeso, ele diz assim, quem vencer, você vencer, se você permanecer firme até o final e não desistir, não negar a fé e continuar firme, primeira promessa de Deus para ti, ele vai te dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É uma promessa. A segunda carta é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, o Senhor também deu uma promessa para eles. Está lá no capítulo 2, versículo de número 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá dano à segunda morte. Ao que vencer, não receberá dano à segunda morte. Você lembra qual é a segunda morte? É quando as pessoas no juízo final forem jogadas no lago de fogo. Então você que vai vencer, você não vai sofrer dano na segunda morte. Na primeira morte nós sofremos dano, por quê? Porque a morte é a evidência que todos somos pecadores. Júnior, qual é a maior evidência que eu e você somos pecador? É pelas nossas atitudes, pela nossa ação? Não, é só pelo fato de todos morrerem. Todos morrem por causa do pecado. E aí continua. Terceira carta, a igreja de Pérgamo. Olha só a promessa de Deus que o Senhor deu para a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe de comer o maná escondido, dá-lhe uma pedra branca, e na pedra branca o novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Você sabe esse código aqui, ó? Ao que vencer,
Ao que vencer darei de comer um maná escondido, uma pedra branca, e uma pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhecerá senão aquele que recebeu. Presta atenção, um novo nome. Vocês sabiam que aquele que não foi encontrado no livro da vida não vai entrar no paraíso de Deus. Não vai entrar no reino eterno de Deus. Tá. Só que esse texto aqui fala que você vão receber um novo nome. Sabia que a gente tem um nome na eternidade? Que não é esse nome que nós temos aqui na Terra. E esse novo nome nós vamos receber quando nós entrarmos na Terra Prometida. Por quê? Imagine vocês. Você já passou pela cabeça de vocês quanto Júnior Pimentel tem no planeta? Faz um teste, um dia você pega o seu nome completo e você dá uma pesquisada. Você vai ver quantas pessoas tem com o seu nome no Brasil. Tem milhares. Eu coloquei o meu nome de dia, tinha até 300 e pouco, era 3.000 e pouco, só pessoas com o meu nome. Júnior, que te diferencia um do outro? Só é o CPF e a identidade. Só é o número de registro. Mas o nome é o mesmo. Então imagine que se vários Júnior Pimentel, milhares de Júnior Pimentel forem salvos, chegar lá, e aí vai estar escrito lá. A Liz falou que não. Liz, dá uma pesquisada, Liz. Dá uma pesquisada que tu vai encontrar. Estou te falando. Em algum canto tem alguém que teve a proeza de colocar o mesmo nome que o seu. Liz. Só você para fazer o rimora dessa. Vamos lá. Então o que acontece? Nós vamos receber um novo nome. Imagine. O meu tem pouco. Imagina a Ivanilda Santos, que você chega lá no dia lá para ver o teu nome no livro da vida. E aí o Senhor fala assim, pode entrar Ivanilda Santos. Aí mais ou menos assim, umas 4.000 Ivanilda Santos levanta a mão e vai dizer qual é a Ivanilda Santos. Qual delas é? Será que vai ter o número do CPF lá? Da Receita Federal lá no céu? Ele disse assim, o Senhor sabe quem é. Ele disse assim, ó, quem vencer, vou dar uma pedra branca para cada pessoa. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então aquele que recebe conhece o nome que vai estar escrito na pedra. Continua agora a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira recebeu também uma promessa. Está lá em Apocalipse 2, versículo de número 26, que diz o seguinte: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vamos lá, a quinta carta, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes recebeu uma promessa. Está lá em Apocalipse 3, versículo de número 5, e diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ó. Pá, olha esse código. Ao que vencer será vestido de veste branca. Então você que sempre sonhou casar de branco, se você não realizar esse sonho na terra, não se preocupe, que lá no céu Deus vai dar uma veste linda para você de branco. E esse tecido aqui na terra corrompe, lá do céu não. Diz assim: ao que vencer será vestido de uma veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí a gente chega na sétima carta, a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, e aí diz assim, sobre a quem vencer. A quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que do céu do meu Deus, também o meu novo... Olha aqui, isso é forte. Isso é forte. A quem vencer... Repetindo. Vou começar desde o versículo 11. Eis que cedo venho, sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então existem muitas promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu e você precisamos entender, porque quando a gente entende a promessa, a gente toma posse dela. Como é que você vai tomar posse de algo que você não sabe? Existem várias promessas de Deus para você, você não sabe, você não toma posse, você não acessa. Você fica aí chorando, murmurando, reclamando na vida. Não, tome posse daquilo que Deus prometeu. Eu gosto, por exemplo, lá
1 João 2,25, que fala, tem uma promessa de Deus para a nossa vida. 1 João 2,25, que diz o seguinte. 1 João 2,25. Diz assim, Pedro não, 1 João 2,25, que diz o seguinte. Achei. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez. Que promessa, Júnior? A vida eterna. O Senhor nos deu essa promessa. 1 João 2,25. E essa é a promessa que Jesus nos fez. A vida eterna. Eu e você temos da parte de Deus a vida eterna. Isso é uma promessa. É uma promessa extraordinária. É uma promessa grandiosa. É uma promessa poderosa. E eu quero acabar, eu não tinha preparado, mas eu senti desejo aqui. Eu quero acabar pela quarta vez, já acabei um monte de vezes aqui. E já tem 1 hora. Já tem 2 minutos para bater aqui o horário. Então eu vou pegar aqui. Quero falar uma promessa para vocês que Jesus falou para os discípulos. Ele falou para os discípulos, e ele deu essa promessa para os discípulos. Está lá em João 14. Ele falou para os discípulos que eles iam embora. Ele falou para os discípulos que de alguma forma o tempo da partida dele era chegado, e ele estava triste e angustiado. E aí olha só qual foi a promessa. Olha só qual foi a promessa que Jesus deu para o discípulo e deu para a nossa vida. Versículo João 14, primeiro. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei. Tem gente que pergunta assim, Júnior, qual é o texto que fala sobre a volta de Jesus? Existem muitos textos que falam sobre a volta de Jesus e as pessoas não sabem. Esse aqui é um. Ele diz assim, se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós não sabeis para onde eu vou. Mesmo vós não sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Aí Jesus responde, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pegou esse código. Eu vou fazer uma live só para falar das perguntas que os discípulos fizeram e da resposta de Jesus. Teve a última Santa Ceia, antes de Jesus morrer. Ele reuniu os discípulos, lhe deu o pão, o vinho, naquela Santa Ceia para frente, os discípulos fizeram algumas perguntas, Jesus foi respondendo. Tomé fez a pergunta aqui, disse, Senhor, como nós vamos saber o caminho? Se o Senhor vai para um lugar que a gente não sabe de que é. Ele disse assim, olha, como eu vou saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas no versículo 3, existe a promessa, e essa promessa ela é muito forte. Por que essa promessa é forte, Júnior? Porque ela está falando da volta de Jesus. Será que você está preparado para a volta de Jesus? E lá em 1 Tessalonicenses 4,16 fala sobre isso. Eu já li, mas antes eu vou ler um texto aqui, que eu lembrei aqui, que é João 12,26, eu acho, se não falha memória. Olha aqui, olha a promessa, João 12,26. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali ele estará meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará. Agora sim, no versículo 3 de João 14 fala assim, e se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então ele está dando uma promessa. Júnior, onde é que está essa promessa aqui? Me mostra, que eu quero ter certeza dela. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 4,16? Vamos lá. Pega a tua Bíblia aí, crente. Você tem Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí. O pessoal fala as coisas para você na internet, você não sabe, você nem procura saber onde está. Pega a Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 4, é o versículo 16. Mas eu vou ler desde o 13. Você que já perdeu um ente querido e você fica chorando, pega o código. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeças como os demais, que não têm esperança. Júnior, que texto é esse, Júnior? A igreja de Tessalônica estava passando por uma perseguição muito grande. E muitos dos irmãos da fé morreram, foram de alguma forma perseguidos e morreram.
E eles estavam tudo tristes, estavam chorando. E essa notícia chegou ao apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo vai escrever para eles e começa o texto logo assim: não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Preste atenção, existe uma diferença. Pega um código aqui, ó. Quem morre sem Jesus morre. Quem morre com Jesus não morre, está só dormindo. E já vai despertar do sono. Por quê? Olha aqui, ó. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Ele não falou dos que morreram, dos que dormem. Para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Então uma pessoa que morreu sem Jesus, ele não tem esperança. Nós temos, uma pessoa não está morta, ela está dormindo. E é escondido. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus tornará os trazer com ele. Deus os tornará a trazer com... Esse código é muito forte. Acho que eu vou falar do arrebatamento da igreja qualquer dia desse, durante a semana aqui. Vamos lá. Porque se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, primeira evidência, Jesus ressuscitou dos mortos. Eu e você cremos. Agora pega a segunda parte do versículo. Assim também os que em Jesus dormem, morreu com Jesus, então dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Quando Jesus voltar, Deus os tornará a trazer. Como, Júlio? Dizendo isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Aí chega o versículo 16 que responde João 14:16. 14:3. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, como voz de arcanjo e como trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí todo mundo ficou feliz lá em Tessalônica. Que legal, apóstolo Paulo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí um louco lá que nem eu gritou: e nós? O que vai acontecer com nós? Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele aos ares. Aleluia. A encontrar o Senhor. Assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Onde está isso, Júnior? 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao versículo 18. Repetindo. Agora eu vou repetir sem ler aqui. Não quero, irmão, que sejais ignorante acerca daqueles que o dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, Deus também nos tornará a trazer com ele. Dizendo isto pela palavra do Senhor. E aí continua. Que nós que ficarmos vivos para a vida do Senhor não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, como voz de arcanjo e como trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e transformados, estaremos com o Senhor nos ares para todo sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu gosto, foi um dos primeiros textos que eu decorei, que eu gravei na tábua do meu coração, foi ele. Então existe uma promessa de Deus para a sua vida. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai te levar. Pega essa promessa aqui, ó. Existem pessoas, vou repetir, existem pessoas que não tomam posse da promessa porque desconhecem a promessa. E uma vez que eles desconhecem, bem-vinda, Tati Freitas. E uma vez que você desconhece da promessa, como é que você vai tomar posse dessa promessa? Como é que você sabe? Você sabia, eu acabei de ler, que existia 7 promessas para você, só nas 7 cartas. Em Apocalipse existem 7 promessas para a sua vida, só nas cartas lá em Apocalipse. Naquelas 7 cartas que foi escrita pela igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, só aquelas 7 cartas existiam 7 promessas para a sua vida, talvez você não sabia. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Mas antes dele falar isso, ele reuniu o discípulo, ele fez a Santa Ceia e ele falou para o discípulo: o tempo da minha partida é chegado. E os discípulos ficaram tristes. Senhor, como o Senhor vai embora, vai nos deixar? Vamos ficar sozinhos? E aí ele olhou para eles e viu que no coração deles gerou dúvida, gerou angústia, eles ficaram desorientados. O coração deles meio que perturbou. E ele falou para eles: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai é muita morada, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar o lugar. E depois que eu preparar o lugar, vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Que promessa! É nessa promessa que a gente se apega. Quero agradecer a Deus pela sua vida.
E essa foi a live de domingo, nós vamos estar falando sobre promessas de Deus. Eu quero encerrar tocando o louvor de novo. Vou tocar o louvor. Deixa eu pegar minha viola. Eu amo esse violão aqui, ó. Ele é muito especial para mim. Ganhei de presente de aniversário do meu irmão Luciano Pimentel. Está zerado. O Streamer, um presente da parte de Deus. Só que eu estou com um propósito aí. E eu acho que ele vai ser vendido. Porque eu preciso investir esse dinheiro. Mas Deus é maior, Deus é poderoso e Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Por quê? Por que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer um milagre acontecer. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida, na minha vida. Você crê? Você crê que ele pode? Quando você se achar incapaz, quando tudo parecer contrário e não haver mais solução, quando ninguém acreditar em você, quando as forças acabarem, existe Deus. Sei que tudo podes fazer e a tua história Deus mudará. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer um milagre acontecer. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida, na minha vida. Mesmo que na caminhada eu venha me cansar de confiar em ti, e o gigante vai cair, e ele renova minhas forças, uma visão ampliada. Se eu confiar em ti, como águia eu vou subir. As minhas forças, elas vêm do Senhor. Eu sou mais que vencedor. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer um milagre acontecer. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida, na minha vida. Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Gratidão. Tchau, tchau. Até amanhã às 19h07 na nossa live durante a semana. Beijo, gratidão a todos vocês que participaram aí. Boa noite,
Tenha uma semana extraordinária, Coach Guiz. Tenha uma semana extraordinária, Ivanilda Santos. Tchau, tchau.